Eu deveria ter desconfiado desde a primeira mensagem estranha. E não foi nada explícito, nada dramático, apenas um pequeno atraso na resposta seguido de um topa algo diferente hoje, que soou leve demais para quem ainda estava na fase inicial de se conhecer. Nós já conversávamos há alguns dias, trocando histórias longas sobre rotina, trabalho e treino, e a conexão parecia natural, mas havia pequenas pausas nas respostas dela que eu não soube interpretar na hora. Ela perguntou novamente sobre o Muay Thai, quis saber há quanto tempo o treinava, se já tinha precisado usar fora da academia, mas dessa vez as perguntas vieram mais específicas, quase técnicas demais para simples curiosidade. Eu respondi rindo, tentando manter o clima descontraído, e então ela fez o convite para uma social na casa de amigos, algo tranquilo, poucas pessoas, ambiente seguro. A palavra seguro ficou ecoando na minha cabeça por alguns segundos, mas eu ignorei a sensação e aceitei, dizendo que adoraria conhecer o pessoal. No caminho até a casa, percebi que ela estava mais quieta do que nas mensagens, falava pouco, mexia no celular sem realmente digitar nada e evitava contato visual por mais tempo do que o normal. Perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu que sim rápido demais, mas as mãos dela estavam frias quando tocou na minha ao atravessar a rua. A casa ficava numa rua silenciosa demais para uma sexta-feira à noite, sem música vindo de dentro, sem carros estacionados em excesso e nenhuma risada escapando pelas janelas. Quando o portão abriu, senti aquela mudança sutil no ar que a gente percebe antes de entender, como se o ambiente estivesse carregado de expectativa contida, mas ainda não havia motivo concreto para recuar. Entramos. Fui recebido por cerca de 10 pessoas espalhadas pela sala, todas sentadas de maneira organizada demais, alinhadas demais, olhando para nós por tempo demais. Ninguém segurava copo, ninguém mexia no celular, ninguém parecia no meio de conversa animada, e o silêncio só era quebrado por cumprimentos formais e rápidos. Eu cumprimentei um homem de meia idade, aperto de mão firme e olhar avaliativo, mas ele não perguntou meu nome, apenas confirmou com a cabeça como se eu fosse esperado. Sentei ao lado dela no sofá, observando que as cadeiras estavam posicionadas quase em semicírculo, voltadas para um espaço vazio próximo à porta, e aquilo me deu uma sensação estranha que eu não soube explicar. Perguntei baixinho se faltava alguém. Ela respondeu que sim. Apenas mais uma pessoa, mas a forma como todos olharam discretamente para a porta ao mesmo tempo fez meu estômago apertar. Os minutos passaram devagar. Conversas curtas surgiam e morriam rápido. Ninguém se levantava para pegar nada. Ninguém sugeria música. E a tensão parecia crescer invisível como pressão antes de tempestade. Comecei a perceber que aquela disposição da sala não era casual, que aquele silêncio não era timidez coletiva, mas preparação. Então ouvi o som da chave girando na porta. Todos ficaram imóveis no mesmo segundo. A maçaneta girou devagar. A porta se abriu com um rangido baixo e um homem entrou com expressão cansada, olhos avermelhados, postura desconfiada. Ele deu 2 passos para dentro, parou ao perceber a quantidade de gente, olhou ao redor lentamente, mas ninguém sorriu de verdade. O que está acontecendo aqui? A pergunta ecoou na sala como algo já previsto. Ela apertou minha perna com força suficiente para doer, e naquele instante eu entendi que eu não estava ali como convidado comum. A mãe dele começou a falar, voz trêmula, dizendo que estavam preocupados, que aquilo era por amor, que precisavam conversar, mas o rosto dele se fechava a cada palavra. Ele riu sem humor, passou a mão no cabelo, começou a andar pela sala analisando cada pessoa, e quando os olhos dele pousaram em mim, a expressão mudou. Quem é você? Eu abri a boca para responder, mas ela falou antes, dizendo que eu era amigo. Amigo. A palavra caiu pesada no ambiente. Ele continuou me encarando por alguns segundos longos demais, avaliando postura, tamanho, presença, e algo dentro de mim começou a conectar pontos. Ela tinha perguntado detalhes demais sobre meu treino. Ela tinha usado a palavra seguro. Ela estava quieta demais no caminho. Portanto, eu não era apenas companhia. Eu era variável de controle. Ele começou a elevar o tom de voz, negando problemas, acusando exagero, andando em círculos pelo espaço central da sala, mas a rigidez no corpo dele indicava que a situação poderia sair do campo das palavras a qualquer momento. Eu sentia a adrenalina subir devagar, não por vontade de agir, e sim pela consciência de que talvez precisasse agir se algo cruzasse um limite invisível. Ela chorava pedindo que ele aceitasse ajuda,
Os pais falavam sobre emprego perdido e noites em claro, mas cada acusação parecia empurrá-lo mais para um canto emocional perigoso. Ele se aproximou 2 passos de mim, perto o suficiente para que eu sentisse o cheiro de álcool na respiração, e perguntou de novo quem eu era para estar ali. Eu mantive postura neutra, mãos abertas, voz baixa, dizendo que estava ali para apoiar, mas por dentro eu calculava a distância, ângulo, possíveis movimentos. O ar parecia pesado demais para respirar. Por alguns segundos, se pareceram minutos, achei que ele avançaria, que aquela intervenção terminaria em algo físico, portanto eu estava pronto para intervir se necessário. Mas ele apenas soltou uma frase cheia de desprezo, chamou todos de hipócritas, pegou a chave no bolso e saiu batendo a porta com força. O som ecoou pela casa inteira. Ninguém se mexeu imediatamente. O silêncio depois foi diferente. Não era mais expectativa. Era exaustão e incerteza, mas eu ainda sentia o coração acelerado como se o perigo não tivesse ido embora completamente. Ela começou a chorar de verdade, dizendo que só queria ajudar, que estava com medo dele piorar, e então me explicou que achou que minha presença poderia evitar algo mais grave. Eu entendi o medo dela, entendi a intenção, mas percebi também que eu tinha sido colocado numa situação de risco sem escolha consciente. A social acabou sem nunca ter começado, as pessoas foram embora em silêncio, e eu saí daquela casa com a sensação de ter atravessado uma linha invisível. Continuamos conversando por alguns dias, mensagens mais curtas, clima mais cauteloso, mas algo essencial tinha mudado entre nós. Nunca mais nos encontramos. Às vezes eu penso naquela porta se abrindo lentamente, naquele semicírculo de cadeiras esperando confronto, e me pergunto se eu teria ido se soubesse a verdade. Porque algumas histórias começam como romance casual, mas escondem tensão suficiente para mudar completamente o rumo da noite. Portanto, hoje eu sempre pergunto mais antes de entrar em qualquer porta que pareça tranquila demais. Depois daquela noite eu achei que tudo terminaria ali, e por alguns dias tentei tratar aquilo como um episódio isolado, uma história estranha para contar no futuro como curiosidade. Ela continuou mandando mensagens normalmente, perguntando do meu treino, comentando séries, enviando memes aleatórios, mas sempre que o celular vibrava eu sentia um leve desconforto antes de abrir a conversa. Eu respondia educadamente, mantendo o tom leve, tentando recuperar a naturalidade que existia antes da porta se abrir naquela sala silenciosa, e às vezes quase conseguia esquecer a tensão daquele momento. Até que, numa noite de domingo, ela me mandou uma mensagem diferente. Disse que o irmão não tinha voltado para casa desde a intervenção, que ninguém sabia exatamente onde ele estava, e que ela estava com medo do que poderia acontecer. Eu li a mensagem 2 vezes antes de responder. Parte de mim queria oferecer apoio imediato, dizer que estaria ali para o que precisasse, mas outra parte lembrava que eu já tinha sido inserido numa situação maior do que eu imaginava. Ela perguntou se eu poderia ir até a casa dela no dia seguinte, só para conversar. Disse que se sentia mais tranquila comigo por perto, e aquela frase acendeu o mesmo alerta da primeira vez. Eu demorei mais para responder dessa vez. Perguntei se a família estaria lá, se o irmão tinha dado algum sinal, se havia risco real de confronto, mas ela respondeu de forma vaga, dizendo que provavelmente não, que era só medo. Eu aceitei, mas com uma condição clara de que queria saber exatamente o que estava acontecendo antes de chegar, e ela concordou rápido demais, como se estivesse aliviada por eu não ter recusado. No dia seguinte, enquanto dirigia até a casa dela, percebi que meu corpo estava em estado de atenção antes mesmo de qualquer ameaça concreta surgir, e isso me incomodou mais do que a própria situação. Cheguei e encontrei a casa silenciosa, paz no quarto, televisão desligada, clima pesado de espera, mas dessa vez eu sabia exatamente onde estava pisando. Ela me contou que o irmão tinha mandado mensagens agressivas no grupo da família, culpando todos pela intervenção, dizendo que ninguém tinha direito de expô-lo daquele jeito e que poderia aparecer a qualquer momento. Enquanto ela falava, eu observava os detalhes ao redor, portas destrancadas, janelas semiabertas, possíveis pontos de entrada, mas percebi que estava pensando como alguém se preparando para algo físico que talvez nunca acontecesse. Foi então que ouvi o barulho de um carro freando do lado de fora. Ela parou de falar no meio da frase. Nós nos entreolhamos por um segundo longo demais. Passos no portão, chave girando na fechadura. Meu coração acelerou igual na primeira noite, mas agora eu não estava enganado sobre o contexto. A porta se abriu devagar. Ele entrou com o mesmo olhar cansado,
Só que dessa vez havia algo diferente, menos explosivo, mais quebrado. Ele me viu ali novamente, parou por um instante, respirou fundo e, em vez de gritar, apenas perguntou se eu era o segurança particular da casa. Eu respondi que não, que estava ali porque me importava com ela, mas que não queria conflito com ninguém. Ele ficou em silêncio alguns segundos, olhando para a irmã, depois para mim, depois para o chão. E então algo inesperado aconteceu. Ele sentou. Não houve grito, não houve avanço, não houve ameaça. Houve apenas um homem exausto encarando as próprias escolhas. A conversa foi tensa, cheia de pausas longas, cheia de frases interrompidas, mas diferente da primeira noite, ninguém estava encenando nada. Ele admitiu que tinha exagerado na bebida, que tinha perdido o controle da própria rotina, que estava com vergonha demais para pedir ajuda e que a intervenção tinha doído mais pelo orgulho do que pelo conteúdo. Eu fiquei quieto quase o tempo todo, percebendo que minha função ali não era força, era presença estável, alguém de fora que não carregava anos de mágoas acumuladas. Depois de quase uma hora de conversa, ele disse que aceitaria procurar ajuda profissional, que precisava reorganizar a própria vida, e pela primeira vez o clima na sala não parecia prestes a explodir. Quando fui embora naquela noite, senti algo diferente da primeira vez. Não era confusão, era clareza. Eu percebi que, sem querer, tinha sido inserido numa história que não era minha, mas que talvez tivesse ajudado a evitar que ela terminasse pior. Nos dias seguintes, ela me agradeceu várias vezes, disse que minha calma tinha feito diferença, que a presença de alguém neutro mudou o tom da conversa, e dessa vez eu não me senti usado. Mesmo assim, algo dentro de mim já tinha mudado. Eu entendi que começar um relacionamento em meio a uma crise familiar cria uma base instável demais para sustentar algo leve. Nós tentamos sair uma vez depois disso, um jantar simples num lugar público, conversa tranquila sobre assuntos comuns, mas havia sempre a sombra daqueles acontecimentos pairando entre nós. Com o tempo, as mensagens diminuíram novamente, só que agora sem desconforto, apenas como duas pessoas que cumpriram um papel específico na vida uma da outra. Às vezes penso que, se eu tivesse recusado o primeiro convite, nada disso teria acontecido comigo. Mas também penso que talvez aquele irmão não tivesse aceitado sentar e ouvir naquela segunda noite. E essa é a parte que mais me intriga. Eu entrei naquela história por acaso, mas permaneci por escolha. E até hoje me pergunto se algumas portas se abrem por erro ou por necessidade.